capital paraibana é repleta de monumentos históricos importantes. Um deles fica aqui no Largo de São Pedro, no Varadouro. É a Igreja São Frei Pedro Gonçalves. Venha conhecer conosco, no Histórias da Cidade, tudo sobre esse templo litúrgico, que é também um dos pontos turísticos mais visitados da capital da Paraíba. A Igreja São Frei Pedro Gonçalves fica no complexo onde está o Hotel Globo e antigo conventinho. A edificação passou por 3 etapas. O alicerce da capela, feito pelos navegantes, em 1843. Tempos depois, houve a expansão e só depois ela foi ampliada com construção da torre, como explica o historiador Augusto Moraes. A Igreja São Frei Pedro Gonçalves faz parte do conjunto, do complexo daqui, dessa praça aqui, no Largo São Pedro Gonçalves. É interessante observar que este local aqui que nós estamos, onde está composto o Hotel Globo e a igreja aqui foi um forte, era o fortinho do Varadouro. Se você pegar uma gravura do período holandês, as gravuras de época, do século XVII, principalmente do século XVII, que eles fizeram do outro lado do rio, você vai ver o desenho da cidade e o forte aqui. Depois, com a derrubada do forte, e o forte depois, quando acabou as fortificações, o Estado se torna lá, o Império já começou a demistificar essa questão de fortificação, aí foi demolido para ser um largo de moradia, como é hoje. E tudo faz crer que aquela capela, São Pedro Gonçalves, a primeira capela, está embutida. Quando essa outra restauração, você encontra o alicerce dentro da primitiva igreja. Então, quando houve uma descrição de Henry Foster, que foi um inglês que andou aqui conhecendo as cidades brasileiras e fazendo descrições, ele descreve aqui na Paraíba o que ele encontrou aqui. Ele já não fala mais da igreja, ela já tinha sido demolida. Então ela surge uma construção já no século XIX, com a dedicação de Nossa Senhora dos Navegantes, era a dedicação, construída pelos navegantes daqui, dessa região, o pessoal que tem barco, que era uma capelinha pequena, 1843, ela está embutida nessa aí. Essa aí são 3 igrejas numa só. Você entrando lá, você vai encontrar o alicerce da primitiva, o espaço que foi a segunda, e essa terceira, que é hoje, ela foi ampliada a partir de 1910. Quando Dom Adalto chegou aqui, o primeiro arcebispo daqui, ela era uma igreja que pertencia aos navegantes, aos moradores daqui. Então ele conseguiu que os franciscanos voltaram para cá, os franciscanos que eram do São Francisco aí, do convento, que hoje é o Centro Cultural São Francisco. Só que como o monumento já estava de posse da diocese, ele consegue passar essa capela para os franciscanos, em 1910. O que é que eles fazem? Ele constrói o conventinho aqui atrás, que é esse dito conventinho que a prefeitura também vai ocupar, que era chamado de escola seráfica, onde os franciscanos moravam e dava aula. Era uma espécie de uma escola, tanto para a ordem como para as pessoas da comunidade. E por sua vez a igreja foi ampliada. Ela recebe essas 2 navezinhas laterais, recebe a torre e ela é ampliada. Aí quando foi nessa última restauração, da década do final do século XX, você vê, quando tiraram todo o reboco, foi encontrado, localizou-se a outra igreja, parte da outra igreja, e a ampliação dessa outra. Tanto que hoje ela está à mostra. Está toda embutida com tijolo, com massa. Quando eles abriram quando você entrando lá, aquelas janelas que tem em cima, dentro, dava para a rua. Então essas naves não existiam. Então hoje ela foi reinaugurada em 1916. Ao entrar na igreja, nos deparamos com a descoberta do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, numa das restaurações. São escavações com alicerces e paredes das primeiras edificações, que chamam a atenção de quem visita o local. O monumento, que guarda parte da história da capital paraibana, pertencia aos navegantes e depois foi repassada para a Arquidiocese da Paraíba. O arcebispo Dom Adalto destinou então a administração da paróquia para a Ordem Franciscana. Aí, com essa restauração última, uma equipe muito boa do IPHAN, eles conseguem
restaurar a igreja e deixar... Ela, hoje é uma igreja mais ou menos didática, como se diz. Tem as funções religiosas, mas você indo para lá, você vai encontrar o alicerce da primeira, que estava enterrada há anos. É interessante também, quando eles começaram a cavar e fizeram aquelas janelas do teto, do piso, foi encontrado muito enterramento, pessoas enterradas, por fora da capela. E ainda está lá, pessoas, engraçado que a posição dos ossos, do esqueleto, era curvado. É como se você pegasse as pessoas e jogasse, sabe? Aí tem várias discussões sobre isso, por que daquele jeito, se foi uma determinada, uma briga, uma guerra, sei lá, uma luta, que só era enterrando o povo em valas, foi o que aconteceu. É tanto que teve uma proposta de deixar à mostra. Aí Dom Marcelo era arcebispo na época, não permitiu. Ele disse, não, vamos fechar. Eles fecharam, mas a ideia era deixar as janelas, todas não, algumas, para mostrar o que tinha, mas está embaixo, enterradinho. Na hora que quiser tirar, só é, entendeu? Agora, hoje é uma igreja, é uma paróquia, né? A paróquia pertence à paróquia Nossa Senhora da Conceição, tem atividade religiosa e culturais também. A história da igreja se confunde com a vida de Dona Maria Delmiro Calixto Fidelis. Ela, que prestava serviços sociais à comunidade do Porto do Capim, foi convidada pelo arcebispo Dom José Maria Pires, em 1990, para ser guardiã do templo. Orgulhosa, mostra as chaves da igreja e fala sobre a missão que lhe foi conferida. Eu sou ministra da Eucaristia, organizo a igreja, eu e outras pessoas, outras meninas, a gente varre, a gente organiza, limpa tudinho, organiza a credência, para quando o padre chegar tá tudo bonitinho, tudo organizado, quando o pessoal chegar tá tudo bonitinho. Porque aqui eu conheci Dom José, é uma reunião, e ele convidou para mim vir para cá, a irmã dele, convidou para vir para cá, para a gente trabalhar na igreja assim, trabalhar com crianças no lixão do Roge, trabalhar com crianças no Porto do Capim, que antigamente tinha uma casa que foi doada, e a gente colocava um pano muito grande, uma lona, e lá eram 80 crianças. Fazia comida e eu costurava para vender as roupas, lençol, tudo que era de costura para alimentar as crianças. E lá foi ficando pequeno e a gente terminou vindo para cá, para essa igreja. A gente vai sempre continuar aqui, porque a gente como se diz, né? Quando Deus envia a gente está. E aonde a gente chegar, a gente trabalha. Se eu vou para lá, a gente trabalha lá também. Se eu vou para Cubati, e tem as amigas que trabalham, a gente vai para lá, para as comunidades, que são 12 comunidades. Aí a gente vai, ajuda na celebração. E aqui também a mesma coisa. Quando é no Porto Capim, a gente se junta, se une, tudinho, prepara tudo, o padre chega, a gente está tudo organizado com ele, se organiza com as coisas. Aí quando é lá também a mesma coisa, as comunidades. E no meio dessa riqueza arqueológica, a gente encontrou uma história de amor. Descobriu um casal que escolheu a igreja São Frei Pedro Gonçalves para celebrar o casamento, o que neste templo não é comum. E a gente veio até a casa do casal jornalista Renato e Larissa saber sobre essa escolha. Por que a igreja São Frei Pedro Gonçalves? Olá! Por que essa escolha? Porque naquela época não era muito comum se escolher aquele templo religioso. Se escolhia a igreja de São Francisco, a catedral. Por quê? Eu acho que ainda é um local pouco procurado por casais, para casar, assim. Acho que a gente sempre gostou de ser diferente. Mas a gente tem um carinho pelo centro da cidade, a gente mora no centro da cidade e era uma certeza para a gente casar aqui, né? E também pelo patrimônio histórico. A gente queria, de fato, uma igreja que fizesse parte do patrimônio de João Pessoa. E ali é um ponto muito que a gente frequenta muito, né? Assim, foi o início do nosso namoro. Tinha a ver com a história de vida Tinha a ver com a vocês. nossa história, né? Assim, os eventos culturais que a gente participava ali e tudo. Então, por tudo isso, quando a gente procurou
que havia, né, e soube que havia a possibilidade, que tinha pauta na igreja, porque isso é uma coisa, também, né, uma questão nas igrejas de João Pessoa. Aí a gente não pensou 2 vezes e resolveu casar lá mesmo. Foi uma feliz escolha? Foi uma excelente escolha. Nós temos uma excelente memória de lá. Houve algum questionamento de algum convidado, por exemplo, do porquê dessa igreja? Não, eu não sei se pelo perfil do casal, né, de jornalista, Renata é uma pessoa da cultura há muito tempo, talvez tenham achado comum que fosse ali, que assim, fosse diferente, normal, que fosse diferente, que fosse num lugar que fizesse parte do patrimônio de João Pessoa, do patrimônio histórico, enfim. E muitos convidados frequentavam aquela região ali, para Antônio Navarro, o Largo, né, de São Felipe, já era um o lugar Carnaval comum a muitas ali. pessoas. Pois é, então acabou que combinou, né, com a nossa história, assim, mas de uma maneira mais pessoal, inclusive. Renata, a gente sabe que aquela igreja, ela é diferente, não é? Porque por conta das escavações feitas pelo IPHAN, foram descobertas, bem no centro da igreja, há uma escavação, né, que se tornou muito, muito importante para a cidade de João Pessoa, que é uma das coisas preservadas, né, que a gente tem muito orgulho, porque trata do início da primeira igreja, porque na verdade foram 3, e ali está a parede, o alicerce da primeira igreja. Teve algum problema de fazer um casamento, porque é bem no meio da nave onde se entra o casal? Teve algum problema na questão do cerimonial e também das fotos do casamento? Não, pra gente não. A gente, como Larissa falou, a gente é muito despojado. Então, uma das coisas que aconteceu no nosso casamento foi que a gente não teve aqueles longos cortejos de um monte de gente. Lembro bem, eu estava lá, Então, inclusive. exatamente. A única pessoa que entrou realmente no cortejo foi Larissa, o pai. Ela fez uma voltinha ali e não teve problema nenhum. Estava linda. Ao contrário, aquilo é um charme a mais, né? É. Exatamente. Então eu sei que isso realmente deve afastar muita gente que tem que ser naquele aqueles moldes rígidos, né? E que não pode dividir a atenção com a escavação ali, né? Tem que brilhar sozinho e tudo. Mas pra gente isso não foi problema, não, de jeito nenhum. Bom, para finalizar, eu queria que vocês fizessem as considerações sobre como é participar de um momento da vida tão importante de vocês dentro de uma igreja que é tão importante para a cidade, não é? Que ela faz parte desse acervo cultural da cidade. Olha, para a gente foi, exatamente, teve essa importância, né? Porque a gente, como a Larissa falou aqui, a gente queria muito casar numa igreja do centro histórico, não por uma questão de status, né? Mas por uma questão de relevância histórica mesmo, uma identificação que a gente tem com a cidade e que a gente tem com essa região da cidade, que é o centro. E no caso da São Frei Pedro Gonçalves, a gente tem com aquela região ali da Praça Antônio Navarro e do Largo, né, de São Frei Pedro Gonçalves. Então, para a gente acabou casando, e a igreja estava restaurada naquele momento, ali estava bem bonita e novinha e tudo mais. Então, isso é que para a gente fez diferença nesse caso, né? Mais do que a Igreja do Carmo, a Igreja de São Francisco, essa igreja tem a ver com a gente diretamente, né? Com a nossa história, né? Muito mais do que uma questão religiosa, talvez, mas com a nossa história de vida mesmo, né? E continuam morando no centro e fazendo parte dessa história, né, Larissa? E assim, eu acho que é importante, inclusive, trazer esses temas, né? Tratar esse tema do centro histórico. E aí eu acho que é momento também de olhar para esse centro de João Pessoa e ter a dedicação que ele merece, né? Assim. E eu agradeço a vocês por fazerem parte dessa história e ajudar também a gente a resgatar essas histórias da cidade. Muito obrigada. Obrigada. Bom, eu agradeço a sua presença e nos acompanhar nesse trajeto. E o Histórias da Cidade fica por aqui. Em breve nos encontraremos. Até lá.